18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora no programa 18 horas, estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Você que está sintonizado em 100,7. Programa 18 horas hoje comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite a todos vocês, foliões, né? Que estão aproveitando. Eu sei que você estava aproveitando ontem, vai aproveitar hoje, ou já tá a caminho do rolê, né, galera? Exato. Olha só, se você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente aqui da Mix, pronto, já manda uma foto, mostra aí como é que tá a sua fantasia já preparada pra esse carnaval. Fala pra gente como é que foi esse final de semana pro nosso WhatsApp, que é o 994887592, interage com a gente. Aí vale também, gente, você interagir nas nossas redes sociais, no @18horasnews, não é, Kenneth? Exatamente. Conta pra gente como é que está sendo o seu carnaval. E é claro, participa do 18 horas. Você também pode participar. Você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. Trânsito. E a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles. André, segunda-feira gorda de carnaval, né? O trânsito deve estar até tranquilo, mas a gente amanheceu debaixo de muita chuva. Tem ocorrência, André? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennethson, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, segunda-feira aí de chuva, mas poucas ocorrências aqui na capital amazonense, de acordo com a Defesa Civil, que inclusive colocou a capital em estado de atenção máxima depois do volume intenso de chuva registrado nas últimas horas. Esse alerta foi inclusive enviado diretamente para os celulares da população. Então foram registrados pela Defesa Civil alagamentos, deslizamentos, queda de árvores, postes e interrupção também no fornecimento de energia em vários bairros aqui da capital amazonense. E também a Defesa Civil fez o alerta que cada vez que tiver uma tempestade, uma chuva, a orientação é evitar áreas baixas, regiões próximas a igarapés e encostas, além de também não se abrigar debaixo de árvores durante as descargas elétricas, e os motoristas devem redobrar a atenção, já que as ruas e avenidas podem ficar submersas em poucos minutos com a força da chuva. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199. Agora a gente está falando de ocorrências de chuva, falando de trânsito também. A gente está aqui na Ponte Jornalista Felipe Dal, mais conhecida como a Ponte Rio Negro, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Essa ponte que liga a capital amazonense, a região metropolitana aqui de Manaus. Aqui pela Ponte Rio Negro, o trânsito está agitado, mas está tranquilo, dá para fluir, dá para os condutores fluírem bem aqui pelo local. Agora a gente continua informando também que a capital amazonense está bastante movimentada na situação de número de veículos, mas aqui, assim, sobre congestionamento não tem, tá tranquilo nesse carnaval. Volto com você. Muito obrigada, André Meirelles. A gente está ouvindo aí o pessoal movimentando, o pessoal passando e a galera deu um salve aí pro 18 horas, não é, Kenneth? Deu pra ouvir. Deu aquele grito, né? Muito bom, é isso aí. Pessoal aproveitando aí o feriado, né, esse feriadão de carnaval para passear, para deixar a cidade. Só lembrando, lembra aos requisitos básicos de segurança, porque tem fiscalização, ok? Agora em Manaus, 6h04. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Naufrágio, bombeiros encontram corpo durante buscas aos desaparecidos nesta segunda-feira. Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa questiona números apresentados sobre a violência no Amazonas. Polêmica no Carnaval do Rio de Janeiro. Homenagem ao presidente Lula foi propaganda política antecipada? Desmatamento no Amazonas cai 56% em janeiro de 2026. 18 horas. Esses e outros assuntos a partir de agora para você, sintonizado em 100,7 até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E segunda-feira gorda de carnaval, né, gente? É isso aí. Se você não está em ritmo de festa, você pode estar maratonando séries, você pode estar aproveitando com um churrasco com os amigos, enfim, pode estar num retiro, pode estar em casa, olhando pro teto, descansando, mas estamos aí na segunda-feira gorda de carnaval. E aqui em Manaus, a grande campeã foi a Escola de Samba Grande Família. Conquistou o título com 269,40 pontos. O enredo, o Galo vai cantar de novo, Maracanaú, o Galo Faceiro e o Chamado de São João. O título é enorme, mas foi linda a apresentação. Eu estive na Sapucaí, na Sapucaí é ótimo. Eu estive aqui no Sambódromo e assisti ao desfile, a esse dia de desfile, assisti a Grande Família. Estava lindíssima, estava muito criativa mesmo. Olha aí, Karime, esse é o 7º título, gente, da Grande Família. A Escola de Samba, ela com certeza encantou o Sambódromo, como você já adiantou, Karime, com uma homenagem à cultura nordestina e também às suas influências na Amazônia. Lembrando que nós somos historicamente ligados também devido à época da borracha, Karime. Uma celebração do Nordeste que exaltou como cultura nordestina, ela foi incorporada, Karime, aqui na nossa região amazônica. Como a gente já falou, tem essa ligação. O povo nordestino tem essa proximidade com o povo daqui do Amazonas. Eles foram contratados, eles fizeram parte do exército da borracha, né? Eles vieram aqui para trabalhar, né? Para trabalhar com a extração da borracha. Então, a gente tem realmente muita influência da cultura nordestina e na avenida, aqui no Sambódromo, foi de uma criatividade ímpar, foi lindo, o samba enredo pegava, a gente rapidinho decorava e cantava na arquibancada, foi linda a apresentação, eu pude conferir de perto e eu achei merecedora, achei que foi maravilhoso, eu, claro, como leiga, tá, gente? Eu tava só na Sapucaí de novo. Não entende de termos técnicos, mas de beleza, contagia. Exatamente, eu achei bonita, eu achei lindas fantasias, enfim, é leiga no carnaval, por favor. Bom, a apuração foi hoje de tarde no Sambódromo aqui de Manaus e o segundo lugar ficou para a Vitória Régia com 269,20 pontos. Em terceiro, a Reino Unido da Liberdade, somando 268,50 pontos dos jurados. Na sequência, tivemos a Mocidade Independente de Aparecida, Vila da Barra, Unidos da Alvorada, Presidente Vargas. Em oitavo lugar, Andanças de Cigano. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial daqui de Manaus, eles tomaram conta do Sambódromo na noite desse último sábado e avançaram pela madrugada até a manhã de domingo, gente, marcando o encerramento do Carnaval na Floresta 2026. E teve queima de fogos e tudo, tá? Lá todo o Sambódromo, foi bonito, foi muito bonito. As torcidas estavam lá, firmes e fortes. E torcida é um espetáculo à parte no Sambódromo também, gente, são muito animados, foi lindo. Eu acho que se você não foi ano que vem, marca pra ir que vale a pena. Agora, posso falar uma curiosidade aqui? Eu, no ano de 2021, Karime, estava de volta a Manaus depois de uma época lá em Curitiba e aí conheci a minha digníssima esposa e no meio da avenida, Karime, logo depois do período da pandemia, que foi o primeiro carnaval, depois daquele período tão difícil, foi quando o carnaval voltou, Karime. E aí o que aconteceu? No meio da avenida, pedi minha esposa em casamento. Que bonito! Você estava desfilando? Ou você estava a gente estava cobrindo. Tava trabalhando no carnaval. Que sensacional. Então tem uma ligação com o carnaval, não de curtir a festa. Poxa, abençoado pelo carnaval, olha aí. Foi abençoado no meio da avenida. Maravilhoso, gente. Que casamento feliz, abençoado no Ziringuidum, melhor não tem, tá? Vamos lembrar aqui das escolas. Poxa, que sensacional, achei linda a história. Eu te surpreendi, né? Me surpreendeu. Vale matéria, não fizeram matéria até hoje sobre essa história. Olha não, aí, ó, gente. fica a dica. Fica a dica. Vamos lembrar que esse ano não tem rebaixamento da escola de samba do grupo especial, tá? Vão ser mantidas as 8 escolas da elite do Carnaval Manauara e pelo regulamento aprovado em janeiro, os Dragões do Império e Primos da Ilha do grupo de acesso A, que foram os vencedores do grupo de acesso A, eles sobem o ano que vem e o ano que vem nós vamos ter desfile com 10 escolas de samba. Olha aí, Karime, teve também amazonense, gente, de Parintins, que
brilharam muito, mas muito mesmo, Karime. Foram destaques nacional, teve grande repercussão, porque eles foram lá pro Carnaval do Rio. Imagina a situação, parentinenses geralmente são muito conhecidos pelos seus dotes artísticos e eles realmente arrebentaram nessa edição do Carnaval do Rio e também de São Paulo. Eles trouxeram pra gente, Karime, um grande destaque do carro alegórico, que trouxe ali a representação do lobisomem gigante. Agora detalhe, gente, mais de 20 metros de altura e também mais de 4 toneladas, Karime. Esse detalhe aí a gente acompanhou porque no @18horasnews a gente também fez essa publicação, gente. Olha só, foi lá na Sapucaí de Enredo da Imperatriz Leopoldinense em homenagem ao artista Ney Matogrosso. Foi de tirar o fôlego, ficou todo mundo impressionado, tá? Quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube, mais tarde pelo 18horas.com.br, pode ver as imagens que foram publicadas no @18horasnews, gente. 13 profissionais de Parintins deram vida para essa escultura gigante de 4 toneladas, como você falou, Kennethson, que chamou a atenção da Sapucaí pela perfeição, pela agilidade dos movimentos. Os nossos artistas fizeram os movimentos nessa parte manual da boca, dos dedos, dos lábios. Isso foi um dos pontos mais altos do Carnaval do Rio de Janeiro. E é a assinatura dos nossos artistas que atingiram reconhecimento, com certeza, na indústria do Carnaval do Rio e também de São Paulo. Esteve entre os amazonenses que brilharam nessa edição, foi a amazonense Tamires Assis, que desfilou no grupo especial de São Paulo como musa da camisa verde e branco. Também em São Paulo, a Sorin Sena, que atua no Colorado do Brás, e o responsável direto pelas alegorias das escolas de samba, o Colorado Brás, ele que é o responsável, né, Karime? Sim. E também ele coordena desde ali a parte de solda estrutural até o acabamento e a pintura dos carros alegóricos. Bom, outro destaque, o Ranier Pereira, ele assinou como carnavalesco da Gaviões da Fiel, levando para o Anhembi o enredo Vozes Ancestrais. O artista Márcio Gonçalves foi responsável pelo visual artístico dos carros alegóricos da Acadêmicos do Tatuapé. No Rio de Janeiro, o artista Alex Salvador é responsável pelo abre-alas da Mangueira, pelas esculturas do Viradouro e pela icônica águia da Portela na Sapucaí. Ele também atua em projetos na Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio e na União de Maricá. O fato, né, Kenneth, que a gente sabe que todo ano nos grandes carnavais de Rio e São Paulo existem vários artistas de Parintins. Eles são disputados e vão com o grupo, né? Eles vão em grupo para trabalhar, para fazer valer, né? A arte nossa, a arte que eles desenvolveram aqui. O grande pulo do gato daqui de Parintins foi dar para essas esculturas gigantes a leveza e movimento. É impressionante como é que eles conseguem dar esse movimento e produzir alegorias gigantes e tão leves assim, desse sentido, né? De poder dar esse movimento. Então aí Rio de Janeiro e São Paulo eles dois descobriram os artistas locais e eles todos os anos, Parintins toma conta do carnaval lá do Sudeste, né? E seguindo falando sobre escola de samba, vimos aí esse ano muitas homenagens aqui em Manaus, por exemplo, né? Da Grande Família, que homenageou a cultura nordestina, e teve até a questão da BR-319, que foi o tema da Alvorada. Ou seja, o que não falta é criatividade na hora de escolher um samba enredo. E você, qual seria o samba enredo que de repente você não? Eu acho que tá faltando homenagear tal tema, está faltando homenagear tal pessoa. Que você pensaria, Kenneth? Nesse ano, eu traria a questão da violência contra a mulher. É um tema muito importante, né, Karime? Nesse ano eu traria isso. Principalmente quando a gente fala sobre o estado do Amazonas, onde é o lugar onde mais mulheres são mortas, eu acho que esse tema realmente é muito relevante. Agora, de bate pronto assim, eu não teria um tema específico para te falar, não, mas eu vou pensar. Pensa. Daqui a pouquinho eu falo, beleza? Porque Vanessa Lima está ao vivo aqui com a gente, ela escutou alguns ouvintes, não é, Vanessa? E tá sabendo tudo de carnaval. Tá sabendo tudo de carnaval e de homenagens. Vanessa, e você? Qual tema que você traria, assim, quem você homenagearia, enfim, que você pensa? Olha, teve até um ouvinte nosso que ele pegou a minha ideia, porque eu homenagearia os professores, eu acho que são os heróis do nosso país. Eu traria essa homenagem aqui, tema mas também muito importante. Né, mas já me copiaram aqui, a gente vai já ouvi-lo. Depois você traz outro. Tá, eu vou pensar também, vou fazer que nem o Kenneth.
Pode seguir, Vanessa Lima. Sim, pois é. E a gente recebeu, né, claro, várias ideias de homenagens bem criativas. Muito boa noite pra você, Karime, ao Kennedy e a todos os nossos ouvintes nessa segunda-feira gorda de carnaval. E as homenagens de carnaval, né, gente, são um dos momentos altos da festa, que elas celebram personalidades, tradições e histórias que marcam e marcaram a nossa cultura. E os nossos ouvintes mandaram algumas sugestões aqui pra gente. E falando, olha só, em memórias, o vitrinista Mário Polari comentou que homenagearia uma grande personalidade amazônica. Vamos ouvi-lo. Olha, a homenagem que eu faria ao governador Eduardo Ribeiro, que transformou Manaus numa Paris dos trópicos, nos tempos áureos da borracha. Eu acho que teria muito o que explorar e muito o que mostrar. Finalizava o desfile mostrando a nossa Manaus caótica como está, né? E um outro tema, eu falaria sobre os mitos e as lendas do nosso Amazonas. 18 horas. Né, como a gente escutou, né, o Mário Polari, ele ainda trouxe até uma crítica social, né, porque carnaval também é um ato de resistência, de reconhecimento, como comentou a motorista de aplicativo, a Daniele Silvério. Vamos escutar o que ela disse. A minha homenagem com certeza seria ao meu povo, à periferia, a galera que faz essa engrenagem girar, essa economia girar. É onde a gente cria cultura dentro das comunidades, com música, com estilo. E eu acho que é um povo que tem que ser muito homenageado, porque a gente tenta todo dia sobreviver, mesmo com as injustiças sociais, mas a gente está ali na luta e a gente está lutando e a gente ri, a gente dança e a gente se diverte. 18 horas. O promotor de eventos, o Darlison Braitemo, comentou que homenagearia os heróis desse país. Foi ele que pegou a minha sugestão. Vamos ouvi-lo. Olá a todos, olá Karime, me chamo Darlison. Se eu pudesse escolher um tema para uma escola de samba, seria educação. E dentro desse tema, eu iria aproveitar o ensejo para homenagear os professores e no enredo mostrar o quanto a educação é importante, o quanto ela transforma, trazer esse senso de coletivo para a sociedade e a responsabilidade que cada um tem que ter com a educação do futuro das crianças, né, no país. 18 horas. Olha, e tem homenagem também pro símbolo da nossa região, como falou a arquiteta Camila Leão. Vamos escutá-la. Oi, então, nesse carnaval eu iria homenagear um animal simbólico da região. Homenagear uma onça pintada do Six, né? Acho que a Juma daria um bom enredo, daria alegorias muito bonitas também. E é isso. 18 horas. E claro, né, gente, a nossa Zona Franca, que merece todas as nossas homenagens, foi destacada pela publicitária Leandra Correia. Vamos ouvi-la. Hoje, se eu fosse fazer um enredo de escola de samba, eu faria falando da Zona Franca de Manaus. O quanto que essas fábricas investiram na nossa cidade e o quanto deu crescimento no nosso estado em virtude das fábricas da Zona Franca. 18 horas. Bom, né, gente? São muitas as homenagens e as escolas de samba e blocos transformam essas referências em desfiles grandiosos que resgatam o passado e mantêm viva a essência da festa. Cada tributo carrega memória, afeto, identidade, celebrando aqueles que ajudam a preservar a alma desse nosso evento tão brasileiro, um evento tão nosso, né, Karime, Kennedy e ouvintes? Sem dúvida. E aí, Kennedy, já pensou em algum tema? Com certeza. Eu homenagearia os nossos ribeirinhos, gente, que historicamente eles são ignorados e principalmente no tema de segurança pública, onde atualmente eles são reféns da criminalidade e com certeza isso precisa mudar.
Boa, Kennedy, tá aí, tá vendo? Olha, gente, se algum carnavalesco quiser fazer aqui uma pesquisa, vem pro 18 Próximo horas que a gente ajuda. A gente vai dar várias ideias. Exato. Gente, mas ainda tem muito carnaval, tá? Ainda tem muito bloco, ainda tem muita folia pelas ruas, não é, Vanessa Lima? Ai, ainda tem, sim, com certeza. Por exemplo, a gente já fala de hoje mesmo, né? Segunda-feira já começou cedo em vários pontos. Um dos destaques é o tradicional bloco do Caldeira, que toma conta da rua José Clemente, com marchinhas, sambas e ritmos que são a cara do carnaval. Ao mesmo tempo, hoje também, o público pode curtir o bloco do Aranha, na rua Ajuricaba, a banda Amigos da Rua Barcelos e a banda Vitória do Morro da Praça 14, que levam alegria e muita música para os foliões. E não para por aí, hein? Porque o bloco do Cauxi Eletrizado promete uma grande festa no mercado de origem da Amazônia, com várias atrações para não deixar ninguém parado. E agora falando sobre amanhã. A terça, a folia continua com força total. Um dos maiores destaques é a Banda do Galo de Manaus, que acontece no Sambódromo e reúne milhares de foliões em uma programação que chega a durar até 10 horas seguidas de festa. Além da banda, outros blocos também entram em cena, como o bloco Filhos da Guta, no mercado de origem da Amazônia, e o bloco do Parque 10, no estacionamento da Universidade Newton Lins. E bom, né? Falando de programação, vai ter programação até o fim do mês e, se duvidar, até o final do mês que vem também, já que vários eventos e circuitos continuam movimentando espaços como o Sambódromo, a Arena da Amazônia e o Centro Histórico. É aquele momento que Manaus literalmente se transforma em um grande palco a céu aberto, com opções para todos os gostos, Karime, Kennedy e ouvintes. Tá certo, agenda que não falta. A agenda é o que não falta. Eu vou pro bloquinho lá das crianças, lá no condomínio. Vamos ver o que vai rolar. É muito bom, gente. Daí você já vai começar a criar memória afetiva pro seu filho. É, mas bloquinho de correr, de jogar bola. Serve também. A gente muito brinca bom. Carnaval, é muito bom. E galera, vamos continuar? Vamos seguir. O carnaval segue na Ju, a gente com blocos animados, muita gente querendo aproveitar a festa, mas enquanto esse confete ele cai, gente, o medo ele também circula em Manaus e também no interior do nosso estado do Amazonas. Por isso, a Comissão de Segurança Pública do estado do Amazonas, lá da Assembleia, questiona os números apresentados sobre a violência do estado. Tá vendo aí, Karime? Tá vendo, você ainda há pouco a gente falou e agora a Lean parece que abriu os olhos, pelo menos nesse ano. A gente vai tentar saber mais detalhes a respeito sobre disso, né, Karime? E aí a gente já tem essa redução de homicídios, só que a gente até debateu isso também nos bastidores daqui da política, né? O que acontece? Nos números oficiais apontaram essa redução de homicídios no mês de janeiro. Só que na realidade, na outra ponta, que é o que a gente vai no dia a dia, como você mencionou muito bem, a respeito da insegurança que vive hoje os ribeirinhos, essa realidade, gente, ela não fala. Esses números não batem com a realidade. Porque, segundo a Comissão da Assembleia Legislativa, esses números são bem maiores do que os apontados e os revelados pela Segurança Pública do Estado do Amazonas. Quem traz os detalhes a respeito desse assunto é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, a gente sabe que realmente a violência aqui no Estado do Amazonas explodiu. É uma verdade. Mas baseado em que a Comissão de Segurança da Assembleia faz essa afirmação? Explica mais pra gente. Boa noite. Bom, são diversos fatores, entre eles os referentes ao domínio do crime organizado no Amazonas, como aquele foguetório da semana passada para comemorar aniversário de facção criminosa e outros acontecimentos registrados aqui no estado, né? E em pleno carnaval, quando o discurso oficial fala em queda histórica nos homicídios, a sensação nas ruas do Amazonas é bem diferente, viu? Dados do Ministério da Justiça apontam que o estado teve em 2025 a maior redução proporcional de homicídios do país. Foram 708 casos contra 1.055 em 2024, uma queda de 33%. Pelos números, a taxa caiu para 16,38 casos por 100 mil habitantes. Mas a pergunta que ecoa no meio de toda essa folia é: redução no papel significa mais segurança na prática? Moradores relatam aumento de furtos, roubos e o domínio cada vez mais visível do tráfico em bairros
bairros da capital e em cidades do interior. De acordo com o deputado comandante Dan, da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, os números da segurança no estado não refletem a violência a que a população é submetida. Me causa estranheza os números que têm sido apresentados tanto pela Secretaria quanto pelo Ministério da Justiça com relação à contenção e redução de diversos indicadores de violência, principalmente quando se quer sugerir que esses indicadores, eles por si só, são suficientes para poder promover percepção de segurança pública por parte do povo do estado do Amazonas. O que nós percebemos é algo conflitante. Há denúncias diárias onde câmeras são retiradas por ordem de criminosos, comerciantes sendo obrigados a pagar por segurança e criminosos promovendo foguetório para comemorar demarcação de território. Além disso, segundo o deputado comandante Dan, em Envira, por exemplo, já houve registros de execuções nesse início de 2026, mesmo após operações policiais no ano passado. Agora, já no mês de janeiro, tivemos aí 2 execuções no município de Envira. Turistas aqui em Manaus que, ao frequentarem o Museu da Amazônia, o MUSA, são assaltados em plena luz do dia. Enfim, a população que precisa agir para poder prender infratores e fazer justiça com as próprias mãos, uma verdadeira barbárie. Enfim, enquanto o governo comemora estatísticas, a população enfrenta delegacias que não funcionam 24 horas e até desiste de registrar ocorrência. Bom, no carnaval a maquiagem é colorida, sim, e também permitida, mas é bom que se diga que a violência não se esconde atrás de números, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora, gente, atualizar as informações sobre o naufrágio na tarde da última sexta-feira, dia 13, na região do Encontro das Águas. Hoje, o Corpo de Bombeiros encontrou mais uma das vítimas que estavam desaparecidas. O trabalho de buscas envolve embarcações, mergulhadores, drones e até helicópteros, Karime. E, Kenneth, o comandante, o Pedro José da Silva Gama, que estava pilotando essa embarcação que naufragou, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça no sábado, dia 14. Segundo os bombeiros, Kenneth, essas buscas, esse trabalho é uma das operações mais difíceis que já foram realizadas aqui no estado do Amazonas. Principalmente pelo tempo de hoje. Hoje o tempo foi muito feio, com muita chuva, muita corredeira, né? Muito difícil, sem dúvida alguma. O repórter André Meirelles, ele está ao vivo com a gente, tem as atualizações a respeito do assunto. Boa noite, André. Então, como é que está a operação nesse momento? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7, como vocês já falaram, né, desse corpo que foi encontrado hoje, né, pelas buscas aí dos desaparecidos, esse naufrágio que ocorreu aí no Encontro das Águas aqui em Manaus. Só que ainda não há confirmação se a vítima faz parte da lista de passageiros da embarcação. Esse corpo foi localizado no Rio Amazonas e ele passa pelos procedimentos de identificação do IML, que é o Instituto Médico Legal. Essas buscas, elas continuam com equipes do Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e outros órgãos. A gente relembra que esse caso, que é da embarcação Lima de Abreu, aí dessa empresa de navegações, que saiu de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte, quando afundou aí na última sexta-feira por volta de meio-dia. Até agora, 2 pessoas morreram. É uma criança e uma jovem de 22 anos. 71 passageiros foram resgatados com vida, 7 ocupantes continuam desaparecidos. Agora as operações elas contam com mergulhadores, embarcações, drones e aeronaves. A lancha já foi localizada a cerca de 50 metros de profundidade. As equipes, elas enfrentam inclusive correntes fortes e visibilidade quase zero. A gente vai acompanhar agora a fala do coronel Orleilson Muniz, coronel Muniz, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que vai falar agora sobre como andam, né, essas buscas aí no local e as possibilidades dos corpos das vítimas serem encontradas.
a partir de agora aumenta a possibilidade, se os corpos, se as vítimas, né, os desaparecidos tiverem efetivamente sido afogados, existe a possibilidade real agora de eles aparecerem, boiarem. E é nesse sentido que nós vamos aumentar as equipes de busca. Além disso, também nós estamos utilizando drones, né, para fazer verificação em locais de difícil acesso, onde a aeronave não pode prover a observação. 18 horas. Tá aí, Coronel Muniz, dando esses detalhes também, inclusive recebendo ajuda, né, da equipe de São Paulo. Agora, sobre o piloto da lancha, o José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, ele foi preso em flagrante, pagou fiança, só que agora ele está respondendo por liberdade por homicídio culposo, né? Até como você falou no começo, né, Karine, uma juíza decretou a prisão preventiva dele, a gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, estamos aguardando aí para saber quais serão os próximos passos sobre essa prisão preventiva que foi decretada, porque as últimas atualizações é de que o homem, o piloto da lancha, continua respondendo em liberdade. A gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos com o nosso quadro de política com Kennedson Paz. Kennedson, carnaval, não tem jeito. E teve desfile polêmico na Sapucaí, no Rio de Janeiro, porque acadêmicos de Niterói resolveu fazer uma homenagem ao presidente Lula. A questão foi a seguinte: é propaganda política antecipada ou não é? Aí que tá a polêmica. Então, como é que tá essa situação, Kennedson? Exatamente, Karime. E o ponto que eu queria analisar aqui é principalmente, Karime, se houve perda ou não de capital político, porque sempre que rola um assunto desse como é um caso desses, ele acaba gerando muitas discussões. O público começa a se questionar se de fato aquilo realmente foi algo plausível ou não, se tá dentro da realidade de contexto cultural ou liberdade de você poder comentar diversos tipos de assuntos, liberdade artística, liberdade de expressão. Então envolve diversos tipos de pensamentos. E com isso, o capital político se esvazia, pelo menos em algumas questões, principalmente quando se trata do assunto relacionado ao público um pouco mais conservador. E aí o que acontece, gente? Essa homenagem já era tomada como algo que poderia se tornar um perigo para a gestão do governo Lula, porque já havia indícios de que haveria literalmente o que aconteceu na avenida, só que o TCE entendeu que naquele momento não poderia considerar aquela ação ilegal, sendo que ainda não tinha acontecido, ou seja, não dava para punir algo que ainda nem tinha ocorrido. Mas peraí, gente, mas sabe-se o que é uma escola de samba, sabe-se o que é o desfile no sambódromo, a repercussão de uma homenagem, a repercussão da pessoa ser o samba-enredo de uma escola de samba. Então não poderia prever algo nesse sentido, gente? Então, existem alguns pontos específicos, Karime, que eles precisaram se adequar. Por exemplo, havia a possibilidade, inclusive da primeira-dama Janja participar ativamente, ela participar dos desfiles, ela não participou. O Lula também, ele foi aconselhado pelo Conselho Jurídico do governo que ele não deveria entrar na avenida para poder participar de forma ativa nesse desfile. No entanto, existem diversos pontos, gente, que são incontestáveis. São diversos pontos esses que chamaram a atenção da imprensa nacional e também de juristas que consideraram essa ação de uma escola de samba de homenagem a um presidente em exercício que atualmente já é declarado pré-candidato à presidência da República, à reeleição à presidência da República, não ainda publicou de forma oficial, mas todos já consideram que de fato ele é um pré-candidato. E aí quais que são os pontos? Primeiro ponto, que foi um dos mais conflitantes, que gerou muita repercussão, que foi a questão de representação da oposição, dos adversários políticos do presidente Lula. O enredo, ele tratou um pouco da questão histórica de Lula desde 2002, só que durante a evolução, digamos assim, eu não sei a parte técnica, mas é como se fosse
uma evolução do enredo nessa história. E aí houve a representação de vários adversários políticos de Lula, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi representado ali como palhaço, bozo, em várias outras representações. Teve essa representação dele na cadeia, foi colocado como se fosse uma relação direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a ser considerado um palhaço. Então a oposição acreditou que isso daí fosse uma referência muito forte em relação à oposição. Até aí tudo bem, não se trata de nenhum crime eleitoral. Só que também teve um outro ponto que gastou a energia do público e gastou também esse capital político, que foi a relação de uma família tradicional em uma lata de conserva. Isso daí também está repercutindo até agora nas redes sociais, pelo fato desse estereótipo de uma família tradicional, comum, ela ter sido associada a esse tipo de estereótipo. Acabou que a oposição utilizou isso daí como capital para poder fazer uma oposição muito forte e começar a instigar quem faz parte de oposição a poder tomar uma iniciativa. Mesmo assim, você não sendo de direita ou de esquerda, você concorda que tá certo esse tipo de contexto? Tá certo esse tipo de ataque a uma família tradicional e tal, independente de partidos políticos? Foi agressiva, as imagens foram muito agressivas. As imagens levadas ao Carnaval, Marquês de Sapucaí, não foi só uma homenagem, mas teve também muita agressividade contra a direita. Então, realmente, aí há de se... Não apenas a direita, né? Pelo menos o maior representante, o maior representante do bolsonarismo hoje, que é o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, ele falou no discurso dele na internet e justamente nesse tom um pouco mais neutro, Karime. Não foi uma questão de ataque, foi uma questão de tentar falar com o eleitor que não faz parte da bolha dele, não faz parte da direita, da extrema direita ou do bolsonarismo. Ele tentou falar de uma forma generalizada para usar esses termos, esses ponto a pontos, Karime, para tentar convencer esse público que é um pouco mais centralizado para ganhar capital político para ele, ou seja, é uma guerra de narrativas durante esse período. Temos também a questão, Karime, que foi utilizado muito o jingle, olê, olê, olá, lulá, lulá, e aí muitos juristas também consideraram que isso daí, apesar de não ter sido um pedido de voto, porque para considerar propaganda eleitoral antecipada você precisa pedir, só que não apenas pedir, também existem vários outros quesitos, como o jingle é um deles que se enquadra segundo as informações juristas. Não foi colocado, Karime, a numeração de Lula, só que o número 13 foi falado de forma indireta, de forma no enredo, na música, 13 noites, foi diversos indícios que levaram a todo mundo a entender que de fato o 13 era relacionado ao Lula. Colocaram a estrela que representa o Partido dos Trabalhadores, ou seja, teve várias evidências de referência ao presidente Lula. Então foram diversos elementos que relacionaram sim a campanha. E o que mais chocou os juristas, Karime, foi em relação a exatamente as pautas do governo, porque lembrando que não pode fazer uma campanha eleitoral nesse momento, nesse período. E durante o enredo foi nomeada as principais pautas do prefeito do presidente Lula, como as pautas 6x1, que é uma pauta altamente defendida pelo governo federal. É uma pauta que eles brigam muito para isso. Foi defendido também diversas outras simbologias, como o tarifaço do Trump, entendeu? Então, vários assuntos que fizeram com que Lula tivesse ganhado capital político nesses últimos períodos, agora recentes, eles foram levados à avenida. Então, de fato, é algo extremamente difícil agora para o governo federal, porque apesar do Lula falar que tá tranquilo, que foi uma delícia, estava muito feliz, agora isso faz com que o TSE, que já tinha sido pressionado antes do evento, ele tá sendo muito mais pressionado agora. E aí, o que tu vai fazer? Pronto, porque se faltavam elementos, agora tem elementos de sobra, não é, Kennedy? E aí obriga o Tribunal Superior Eleitoral ele a dar essa resposta. E aí vamos ver qual que vai ser o entendimento da ministra Carmen Lúcia, né, diante desses fatos. Só que a própria ministra já tinha falado de que o movimento, a ação cultural, ela não poderia ser utilizada como palanque político.
E aí vamos ver qual que vai ser a resposta dela depois de tudo isso que aconteceu. Agora eu quero ver, Kenneth, se você acompanha pra gente pra trazer aqui pro 18 horas. Vamos lá, ainda falando de Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou nas redes sociais a campanha para combater notícias falsas, as fake news, principalmente, ou melhor, exatamente agora nas eleições. É uma campanha para as eleições. São 6 vídeos de 1 minuto que orientam e alertam o público sobre desinformação. Como é que acontece, Kennethson? Conta pra gente. Então, para você ter acesso a essas informações, gente, você pode pegar o caminho direto, que é as redes sociais do próprio Tribunal Superior Eleitoral e também o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E aí, por lá, você vai poder ter acesso a esses conteúdos, que é uma nova campanha de combate à desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou, Karime, o V de verdade em terra de fatos, fake não tem vez. Ou seja, parece até um jingle de carnaval, né? Parece samba enredo, né? Parece um samba enredo. E aí são 6 vídeos, como você mencionou, todos eles têm uma duração de apenas 1 minuto cada, publicados sempre às quartas-feiras com uma linguagem mais simples, didática, para ajudar o eleitor a ele identificar esses conteúdos. E são diversos pontos que essa proposta traz. O primeiro é o volume, a quantidade imensa de informações que circulam todos os dias na internet e acabam confundindo o leitor. E o segundo ponto do V é de variedade, diferentes tipos de formatos, plataformas, para poder dificultar o que é falso, o que é verdadeiro. Ou seja, você vai no Instagram, tem aquela informação, você vai no YouTube, também tem aquela informação, vai no Spotify, também tem informação. Então o público acaba ficando um pouco mais confuso. Tem a questão da velocidade também, que a mentira, a fake news, ela consegue se espalhar de forma rápida e absurda. Isso daí também é algo que chama a atenção nesses vídeos. O quarto é a viralidade, que são os conteúdos que alcançam um público muito alto. E também o quinto ponto é a verossimilhança, ou seja, a capacidade de um conteúdo falso parecer muito real, muitas das vezes com o uso de inteligência artificial. A gente já tinha até falado sobre as deepfakes e agora realmente a situação tá complicada, parece muito real, as IAs conseguem exemplificar, até pegar os mesmos rostos, as vozes, então é tudo muito semelhante. Você precisa ficar muito atento, que você pode acabar sendo enganado mesmo. É, porque tem vídeo que a gente até para na redação, gente, não é verdade, isso aqui não, isso aqui é IA, não é possível. Até as pessoas que trabalham com isso ficam em dúvida algumas vezes. Muitas vezes eu fico em dúvida. Não, imagina. Cara, não sei não, hein? Imagina durante a eleição, preciso ficar atento e vamos também lembrar de alertar também os pais, os tios, vovós em casa, para não acreditar naquelas... Os bichinhos acreditam em tudo. Acredito em tudo, gente. Vamos alertar. E compartilham, né? Aí que tá o problema. Esse é que é o problema, é sair compartilhando no WhatsApp essas informações falsas. Então, vamos ficar atento em casa também pra gente ajudar nessa campanha, nessa eleição. Muito obrigada. Bloco de Política com Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E agora, gente, vamos saber mais detalhes sobre como é que tá o trânsito. Porque Manaus registrou uma onda de acidentes de trânsito entre sexta-feira, dia 13, e aí, nessa segunda-feira, André Meirelles traz pra gente um balanço sobre essas ocorrências. André, muito boa noite. Desse total de acidentes registrados em Manaus, quantos terminaram com vítimas fatais? Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Kennethson, Karime, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, de sexta-feira 13 até mais cedo agora dessa segunda-feira, foram 143 atendimentos feitos pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em relação aí somente a acidentes de trânsito. Então a gente tem aí sexta, sábado, domingo e hoje, né? Segunda-feira, 4 dias de 143 acidentes. Desses acidentes, a gente tem aqui, só com mortes, foram 8 casos, 5 em Manaus e 3 na região metropolitana. Na madrugada de sábado, um adolescente de 13 anos morreu depois de um grave acidente de moto na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Ele participava de um rolezinho e fugia de uma fiscalização. Ele não usava capacete e bateu violentamente contra um muro. No fim da tarde de sábado, 3 pessoas morreram em um acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo, né? Um casal e uma
criança foram atingidos enquanto estavam em uma parada de ônibus. Uma picape aí perdeu o controle durante uma ultrapassagem, invadiu a contramão. Aí na tarde de domingo, um idoso aí de 87 anos morreu depois de ser atropelado por uma moto. Isso aconteceu na Avenida Dom Pedro, aqui na zona centro-oeste de Manaus. E na noite de domingo, um motorista de aplicativo de 29 anos. Ele morreu na Avenida Marques Teixeira, no bairro Cidade Nova. Ele perdeu o controle aí da moto, bateu em um poste e foi arremessado na pista. Ele estava usando o capacete, só que o impacto foi tão forte que acabou, até a viseira ali do capacete acabou sendo comprometida. E a tragédia continuou hoje, né? Nessa segunda-feira, um carro invadiu a contramão na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, e atropelou um pedestre que estava em uma parada de ônibus, e com o impacto a estrutura desabou sobre o veículo, né? O motorista ficou ferido, foi socorrido, só que o pedestre, né, ele acabou não resistindo ali aos ferimentos. E ainda na manhã de hoje, uma médica ela ficou ferida depois de capotar o carro dela ali na Avenida Joaquim Nabuco, no centro. Ela bateu em 2 carros que estavam parados e foi aí retirada do veículo pela própria população, levada ao hospital onde ela trabalha, e sofreu aí alguns ferimentos leves. Olha, a gente tem aqui essas informações, vários desses acidentes aconteceram por imprudência, e por isso eu conversei com um especialista em mobilidade urbana, que é o Rafael Cordeiro, que explica pra gente o que pode ter sido a causa desses acidentes. Tudo isso mostra o quão é desafiador e exige o esforço contínuo de atividades, de políticas voltadas para a educação, de trânsito e, claro, para a fiscalização, a fim de conter, frear esses crescentes índices neste período de carnaval. Manaus, se comparado com o ano passado, já experimenta um aumento de 33% no número de vítimas fatais. Em janeiro, nós tivemos 20 mortes. Ano passado foram 15. E, a julgar pelo período de carnaval, onde nós já tivemos pelo menos 5 mortes, a tendência é que esses números continuem a crescer, mostrando que para um trânsito seguro é importante que todos, pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas de carro, de ônibus, de carreta, todos nós precisamos, enquanto na condução de um veículo, adotar uma postura responsável, uma condução prudente, a fim de quê? De evitar, minimizar riscos no trânsito. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do Rafael Cordeiro, agente de trânsito. É isso, né? Responsabilidade nesse carnaval. Agora, só a parcial do trânsito é pela ponte Jornalista Felipe Dal, conhecida como a ponte Rio Negro. Tá tranquilo o fluxo de veículos em ambos os sentidos pela própria ponte. Karime e Kennedson. Muito obrigado, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E agora, gente, vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite mais uma vez a todos que estão acompanhando 18 horas aqui com a gente nessa segunda-feira de carnaval, que começou bastante chuvosa aqui na capital. A previsão para a noite aponta céu nublado, chance alta de chuva rápida, mas ainda com aquela sensação abafada que só a nossa cidade sabe entregar. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de fevereiro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, na terça, durante a manhã e a tarde, o céu fica carregado e a chuva ganha força. A previsão aponta chuva forte, com alta chance de temporal e rajadas de ventos moderados. À noite, o céu segue nublado e a chuva perde intensidade, mas continua presente em forma de pancadas leves ou aquele chuvisco, né, que deixa o ar bem molhado, úmido, típico da nossa região. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 98%. Vanessa, segue com a gente, porque tem uma notícia animadora até, viu?
O desmatamento aqui no estado do Amazonas caiu 56%, isso em janeiro desse ano. Isso mesmo, Karime, caiu e caiu bastante, hein? Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em janeiro de 2025, tinham sido desmatados cerca de 1.656 hectares de floresta. E agora, em janeiro de 2026, esse número caiu para 722 hectares. E não foi só a área desmatada que diminuiu, não. O número de alertas emitidos pelos satélites também caiu, passando de 77 registros para 44. Isso significa menos áreas sendo ameaçadas e mais proteção para a floresta amazônica. Bom, esses dados são fundamentais porque permitem que órgãos como o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a Secretaria de Meio Ambiente ajam de forma mais rápida e estratégica, combatendo crimes ambientais justamente nas áreas onde o risco é maior. Mas é importante destacar que, apesar dessa queda, o desafio continua. Algumas regiões do sul do estado, como os municípios de Apuí, Lábrea e Novo Aripuanã, ainda concentram grande parte da pressão, das queimadas sobre a floresta. Ou seja, a notícia, ela é sim animadora, mas o alerta permanece. É preciso manter esse trabalho constante para garantir que essa queda continue e que a nossa floresta continue protegida. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 1 tonelada de drogas foi descoberta escondida dentro de uma embarcação na zona leste de Manaus. A carga, avaliada em 29 milhões de reais, estava soldada no fundo falso de embarcação que estava no estaleiro no bairro Colônia Antônio Aleixo. 3 pessoas foram presas e, entre elas, 2 colombianos apontados como responsáveis pela distribuição da droga. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e traz agora mais detalhes pra gente. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a operação aconteceu depois de uma denúncia anônima em um estaleiro no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. As drogas estavam escondidas em um empurrador debaixo do piso da embarcação e só foram encontradas depois que os agentes cortaram a estrutura. Ao todo, foram apreendidas mais de 1 tonelada de entorpecentes, avaliados em cerca de 29 milhões de reais. 3 pessoas foram presas, um brasileiro e 2 colombianos, apontados como responsáveis pelo esquema. A investigação mostra que o crime usava até empresas de fachada para lavar dinheiro, como explica o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga. Nós sabemos que as organizações criminosas, elas fazem uso do traslado dessa droga para a cidade de Manaus, vendem e lavam dinheiro, ocultando esses bens em empresas fantasmas, em empresas que aparentemente exercem atividades lícitas. 3 pessoas foram presas por associação ao tráfico e tráfico de drogas, e as investigações elas vão continuar para que nós consigamos chegar aonde iria ser distribuída essa droga, já que parte dela eles conseguiram fazer a distribuição de acordo com o relato dos próprios presos, e para que nós consigamos também fazer a asfixia financeira do que eles iriam auferir com a venda desse tipo de entorpecente. A Polícia Civil investiga se há outros envolvidos no crime. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,57%, cotado aos R$ 5,22. O euro fechou em alta de 0,52%, cotado aos R$ 6,20. O Bitcoin fechou em alta de 0,38% aos R$ 356.785. E o Bovespa fechou em queda de 0,69% aos 186.464 pontos. Enquanto que o Brasil fechou 2025 com crescimento no setor de serviços, o estado do Amazonas andou na contramão e terminou o ano no vermelho. Mas os serviços não se deu tão bem no ano passado. O setor de turismo teve muitos motivos para comemorar. O turismo no estado cresceu e colocou o Amazonas em uma posição de liderança no país. E quem traz pra gente os números e explica pra gente esse contraste é a repórter Odinera Araújo.
Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o setor de serviços aqui no Amazonas encolheu em 2025. Em dezembro, a queda foi de 0,6%. Enquanto isso, o Brasil cresceu 2,8%, ou seja, quando o país avançou, o Amazonas ficou para trás, de acordo com o supervisor de disseminação de informação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. A comparação com a média nacional revela um descompasso, já que enquanto o cenário brasileiro demonstrou expansão, o mercado local enfrentou perdas sucessivas. O desempenho negativo no fechamento do período acende um sinal de alerta sobre a capacidade de reação imediata do setor no início do ano. As projeções baseadas na média móvel sugerem um cenário de cautela para os primeiros meses de 2026, com sinais de perda de tração que podem se estender. A reversão dessa tendência dependerá de uma recuperação sólida na venda de serviços e de fatores sazonais, que historicamente pressionam os indicadores locais no primeiro trimestre. No ranking nacional, o setor de serviços do estado ocupou a posição de número 25 entre os 27 estados e o Distrito Federal. No comparativo com o mesmo mês de 2024, o tombo foi ainda maior, 7,1%. Já no acumulado do ano, o Amazonas fechou com retração de 1,5%. Só 2 estados tiveram desempenho pior, Acre e Rio Grande do Sul. O resultado escancara um descompasso da economia do Amazonas, que não acompanhou a recuperação vista em outras regiões. Mas nem tudo foi queda por aqui, não. O turismo foi o ponto fora da curva e para cima. Mesmo com uma leve retração em dezembro, o Amazonas fechou 2025 com crescimento acumulado de 11,5% nas atividades turísticas, mais que o dobro da média nacional, que foi de 4,6%. O estado liderou o ranking do país nesse setor. O representante da ABAV, a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas, Jaime Mendonça, ressalta que em 2025, de fato, o turismo no Amazonas foi muito bom devido a muitos fatores, entre eles a retomada do voo da TAP aqui em Manaus. E 2026 já começou também com aumento de visitantes no Amazonas, de acordo com Jaime Mendonça, da ABAV. E continua aqui para 2026, a gente está aí num ambiente muito favorável de aumento, né, de visitantes na cidade, bem como de novos voos, né? E também em breve a gente vai ter aí abertura de novos hotéis, né? Dentre eles o Tropical Hotel volta, né, à cena. O panorama, pelo menos a gente vai repetir a dose de 2025. Bom, o desafio agora é transformar esse fôlego do turismo em crescimento mais amplo, capaz de puxar outros setores e evitar que o Amazonas continue na contramão do restante do Brasil em 2026. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo... E seguimos falando de carnaval, afinal de contas, a festa mais popular do Brasil também impulsiona a economia e cria milhares de oportunidades de trabalho em todo o país. E além disso, gente, com o aumento no número de turistas e a expectativa é de uma das maiores movimentações financeiras dos últimos anos, o setor de turismo no país já sente os efeitos positivos desse período, com recorde de contratações e empresas reforçando suas equipes para poder atender essa alta demanda. Hotéis, transportes, agências de viagem e diversos serviços já estão operando em ritmo acelerado, mostrando que o impacto do carnaval vai muito além da folia. A repórter Vanessa Lima volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas e traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Então, conta pra gente, Vanessa, justamente sobre esse aquecimento no mercado, os números impressionantes e o impacto direto na economia, não é isso? Isso mesmo, Karime. Muito boa noite pra você, pro Kennedson e pra todos os nossos ouvintes. Segundo uma pesquisa recente da plataforma GUP, o setor de turismo está vivendo um verdadeiro boom de contratações, com números históricos estimulados justamente pela alta demanda dessa época do ano. O setor de hospedagem, que inclui hotéis e pousadas, registrou um crescimento de 32% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento, ele mostra que a movimentação no mercado de trabalho começou ainda no fim de 2025, com empresas se antecipando para grandes eventos. Os especialistas apontam que essa tendência deve se manter ao longo de 2026, fortalecida pela proximidade de novos
novos eventos que também vão exigir reforço nas equipes. Olha só, e não para por aí, hein? O impacto econômico também é gigantesco. A expectativa é que o carnaval traga cerca de 18 bilhões e 600 milhões de reais na economia do turismo brasileiro somente em fevereiro, hein? Estamos falando aí de bilhões apenas em um mês, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado, confirmando que o setor ele tá mais aquecido do que nunca. Outro setor que acompanhou esse crescimento foi o de transportes e logística, que também registrou aumento nas contratações, mostrando a movimentação de milhares de turistas pelo país. Bom, por outro lado, o segmento de alimentos e bebidas teve uma queda nas contratações, muito por causa da crise envolvendo as bebidas falsificadas, né? Vocês lembram aqueles casos do metanol? Claro. A gente até noticiou aqui no 18 horas, o que acabou desacelerando o ritmo de novas vagas nessa área. Agora, ao mesmo tempo em que o carnaval gera empregos e movimenta bilhões, tem um outro lado que pesa no bolso do folião. Os custos aumentaram bastante. Os produtos relacionados às festas ficaram cerca de 79% mais caros na última década, um aumento que superou até a própria inflação do país nesse período. Ou seja, a festa tá maior, gera mais empregos, movimenta mais dinheiro, mas também exige um planejamento maior de quem quer aproveitar. E em resumo, o Carnaval de 2026 vem confirmando sua força não só como uma das maiores festas do mundo, mas também como um motor poderoso da economia, gerando empregos e movimentando bilhões. Karime, Kennedson e ouvintes. Maravilha, só alegria, hein? Só alegria. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, fala pra gente a parcial do trânsito e é sempre bom alertar os motoristas que estamos aí no meio de fiscalização de carnaval, não é isso? É isso mesmo, porque a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos de trânsito estão com uma operação especial nas rodovias do Amazonas e nas principais vias de Manaus. Aí tem blitz, radares móveis, né? Tem também testes de bafômetro que estão sendo realizados 24 horas por dia para combater o excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, ultrapassagens perigosas também. Ali é importante, né? A falta do cinto de segurança. Então, cuidado aí, várias fiscalizações estão acontecendo aqui pela capital amazonense. E o trânsito, a gente fala aqui da Avenida Brasil, em ambos os sentidos, o trânsito está tranquilo, está com boa fluidez nesse momento e também segue assim, como a gente falou agora há pouco, só atualizando a situação da ponte Rio Negro, também está com boa fluidez em ambos os sentidos. De volta com vocês, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O naufrágio de uma lancha rápida na área do Encontro das Águas em Manaus volta a chamar a atenção sobre a navegação nos rios do Amazônia. Há um mercado crescente de embarcações de cargas e passageiros na região. Novos e modernos ferryboats e os chamados a jato se multiplicam, trazendo mais conforto e rapidez nas viagens. A fiscalização e a sinalização hidroviárias não avançam no mesmo ritmo do crescimento da navegação aqui na região. Os barcos de transporte de cargas e passageiros ficam cada vez maiores ou mais rápidos. Junto, crescem os perigos e as chances de acidentes. Nos portos, na imensa maioria das localidades, não tem infraestrutura. Listas de passageiros não são informadas às autoridades. Não há hidrovias sinalizadas, sequer de forma virtual, como seria mais fácil e barato de fazer. A cada dia, os rios se transformam em estradas cada vez mais movimentadas e importantes para a economia da Amazônia. Coordenar o uso das vias navegáveis na região, recurso que a natureza proveu com tanta abundância, é imprescindível para o crescimento sustentável, pois dele dependem milhares de pessoas que precisam de segurança para viver e produzir riqueza na região. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos. Bom carnaval pra todo mundo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.